Prezados, começamos hoje mais uma edição de Saber e Movimento. Hoje estamos no Clube Português de Niterói e, como convidados, nós temos o professor Francisco Leonel Fernandes, do Departamento de Psicologia da UF. O professor Francisco Leonel, ele é doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e também estou aqui com a professora Andrea Cardoso de Souza, da Escola de Enfermagem da UF, doutora em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz. Esse é o Saber em Movimento de hoje. Vou começar perguntando ao professor Francisco Leonel sobre a questão, você quer ter um projeto, né, de pesquisa, o porquê, as razões de se entrar nas drogas. Vamos conversar um pouco o que leva uma pessoa a entrar nas drogas, já que existem trocentas campanhas, faz mal à saúde, etc. Esse título é dado para surpreender as pessoas. No momento em que elas começam a refletir sobre a droga, elas pensam a droga a partir de ser um problema, ser um sintoma. E o que é falso. O que o desenvolvimento que vem acontecendo no último século, o que se mostrou é que a droga não é mais um problema, a droga é um hábito cultural. As pessoas usam droga da mesma maneira que comem feijão, arroz. Só que a sociedade ainda não consegue olhar para isso. A sociedade só olha para isso quando as pessoas estão entupidas, intoxicadas, como a gordura, né? Aí passa a ser o problema. Mas o fato é que a sociedade, o desenvolvimento da sociedade no Ocidente permitiu que as drogas se tornassem um hábito difundido por todas as classes, todas as faixas etárias. É uma forma das pessoas se divertirem e também resolverem seus problemas. Ela tem um uso generalizado por uma série de coisas. É por essa razão que ela se tornou um problema grave de saúde, pela extensão, entendeu? O uso de drogas entre universitários também está muito relacionado à chegada dele num ambiente novo, diferente do que ele convivia, afastamento dos familiares, ser inserido num grupo novo, ter outras responsabilidades. Todas essas questões são atribuídas ao início de uso de drogas pelos universitários também. Porque tem uma questão interessante da gente explorar, que a professora Andrea, ela tem, na verdade, os dois têm desenvolvido pesquisas, enfim, projetos nessa área. E aí, o que vocês têm percebido, o que vocês têm identificado aí? Como essa questão, o jovem está entrando na universidade. Muitas das vezes nós temos, Brasil afora, pessoas que estão mudando de estado, indo para uma cidade, chegam ali, tem um impacto emocional, ou então total liberdade, e como elas lidam com isso. Que a Ana está falando é interessante, mas também não a universidade representa assim, um momento em que o jovem ele se separa do seu grupo de origem. Certo. Isso, por um lado, é um problema, mas, por outro lado, é um mundo cheio de novidades, é um outro estilo de vida, é uma série de propostas tentadoras, etc. Então, a droga entra nesse cenário, onde ele vai querer exercer a curiosidade dele, onde também ele vai ter muitas dificuldades. Então, é aí que ela entra. E até vocês têm percebido, nos estudos de vocês, questões, por exemplo, o perfil em outros países se iguala ao do Brasil? Muito parecido. Perfil muito parecido. A gente tem grandes pesquisas no Brasil, desenvolvidas pela Secretaria Nacional sobre Drogas, de perfil de usuários universitários, né? E essas pesquisas tendem a dividir entre alunos de humanas, exatas e saúde. Então, nós temos um perfil muito diferenciado também entre essas áreas, do perfil de uso de drogas, do perfil de substância, exatamente, perfil da substância também. Mas o que a gente tem percebido é um crescente número de universitários usando droga. E aí, em linhas gerais,
o que vocês têm encontrado. Até vamos incluir nesse grupo a questão também das drogas lícitas, porque também a questão do uso de álcool pode ser bastante complicado. Só para complementar, claro. Em relação ao uso de drogas pelos universitários, a proporção é igualmente ao aumento do uso de drogas pela população em geral. Certo. Não há uma desproporção entre o número de usuários de drogas da população geral para o número de universitários. Ela cresce igualmente. Tanto no Brasil quanto no exterior. Visto no exterior. Isso a André vai complementar certamente. O uso de droga mais importante no Brasil é álcool, que é uma droga lícita. Tá? Que tem um impacto epidemiológico importante. Inclusive é importante separar alcoolismo de uso de álcool. O malefício do álcool é mais extenso do que o alcoolismo propriamente. Então, como é que essa população que não é alcoólatra, ela é prejudicada pelos malefícios do álcool? O exemplo mais assim gritante é o da lei seca, né? Em que caiu o número de acidentes 30% por conta as pessoas evitam beber, mas não quer dizer que aquelas pessoas eram alcoólatras, elas simplesmente bebiam. Tá? Então o uso para se divertir do álcool, ele mesmo encerra riscos. E há também efeitos de acumulação. As pessoas bebem socialmente, mas naquela pessoa, naquele indivíduo, aquilo tem impacto no seu organismo diferente do de outras. Então isso ele agrava certos quadros clínicos com o tempo, né? Porque as pessoas geralmente bebem durante muito tempo. Começam cedo e vão procurar ajuda geralmente muito tardiamente, né? Então, geralmente vão já procurar em caso de uma cirrose hepática, então, onde é muito difícil reverter o quadro. Então, ela está relacionada com o impacto sobre a saúde, mas não necessariamente com... E geralmente, para a gente finalizar esse bloco, a bebida alcoólica, ela entra na vida da pessoa na universidade, a partir dos 18, aos 13, adolescência, passagem para a vida adulta. Passagem para a adolescência, né, da adolescência para a vida adulta, e no entanto a gente tem a estimativa entre os universitários que a gente tem a prevalência maior de álcool e tabaco. Eu acho que na universidade os alunos passam a consumir sistematicamente, mas as primeiras experiências são anteriores. E aí nesse meio da universidade as principais seriam álcool e tabaco. Sim. Álcool e tabaco. São pesquisas nacionais, não só a nossa aqui da UF, mas em outras universidades também. Tem demonstrado isso. A última pesquisa da USP, Unifesp, a UFES no Espírito Santo, todas com o mesmo perfil. Tá certo, então. Eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente continua desenvolvendo a conversa no próximo bloco do Saber em Movimento. Ok. Tá bom. Estamos no Clube Português de Niterói gravando mais uma edição do programa Saber em Movimento. O clube foi fundado em 2 de fevereiro de 1960 por 23 representantes da colônia portuguesa. Está localizado na rua Professor Lara Vilela, número 176, no bairro Ingá, Niterói. Voltamos com o segundo bloco do Saber em Movimento e agora vamos fazer aquela... Estávamos conversando aqui no intervalo sobre o PET Saúde. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais sobre o PET Saúde. Tá. O PET Saúde significa Programa de Educação pelo Trabalho, foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008. Ele incentiva que a formação se dê na rede de serviços de saúde, então inserindo os alunos cada vez de forma mais precoce nos serviços, com mais autonomia, e que a formação deles se dê a partir da experiência, junto com os profissionais do serviço. Então, esse projeto prevê que a universidade deixe de usar o serviço como campo de formação tradicional, e que o serviço ganhe um lugar de destaque na formação. Eu e o Francisco iniciamos
em 2011, o PET, Redes de Atenção, Crack, Álcool e Outras Drogas, onde foi possível inserir alunos da universidade, dos diferentes cursos da saúde, nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial de Niterói, em Jurujuba, né? Em Jurujuba nós temos um serviço de álcool e drogas também, na emergência também, para atender a essas pessoas que chegam lá. Então, a partir disso, tem sido possível formar pessoas com mais qualidade para acolher e para acompanhar os usuários de droga na rede de saúde. Eu acho que esse tem sido o nosso trabalho, no sentido de qualificar os nossos alunos, a princípio despreparados para lidar com essa clientela, e uma clientela crescente, né, no nosso município, e que acreditamos que a formação é muito, muito importante para que essas pessoas possam ser bem acompanhadas nos serviços. E aí entraria esse entrosamento entre ensino, pesquisa e extensão também de vocês? Sim. Porque o PET é, ao mesmo tempo, um programa de extensão, um projeto de extensão. Ele também envolve pesquisa, tá? Envolve ensino. Os cursos começaram a modificar seus currículos em função do PET, com as indicações que o PET dava, então, da área de saúde, incluir cadeiras e disciplinas a partir dessa experiência. Os profissionais da rede começando a buscar os mestrados profissionais e as especializações dentro da universidade. Então, é um dispositivo que movimenta a formação não só dos alunos, mas a própria formação dos profissionais da rede e a própria formação dos professores também. Torna mais orgânico o vínculo com a universidade. E até perguntar, quando se falou no crack, ultimamente a gente tem escutado muito na mídia, o crack, as pessoas tá cheio de, até usando uma expressão um pouco talvez forte, cracudos. Então, como é que na pesquisa de vocês isso está aparecendo? Nas pesquisas, no dia a dia, enfim, como esse consumo do crack? Tem um uso da mídia, eu não sei exatamente quais as razões, que a realidade do menor abandonado, da criança de rua, é uma realidade antiga nas grandes cidades. Sim. Que praticavam assaltos e tudo que viu, né? Atualmente essa parte, o uso do crack é mínimo e epidemiologicamente ele é insignificante, né? No entanto, é uma população que pratica pequenos furtos, age com violência, é feia, perambula pela cidade. Então ela passa a ter uma atenção e passa a haver uma atribuição, uma conexão delas com relação à droga que é injustificada. O problema é de outra ordem. Ali o problema não é o crack, ali é outra coisa que eu acho que a sociedade ela tem uma palavra, ela ao mesmo tempo ela como é que se chama essa palavra? Não me vem. Vou conversar daqui a pouco, ela vem, não tem problema. Ela estigmatiza, ela estigmatiza e ao mesmo tempo ela não cuida o que teria que cuidar ali. Que é o problema do abandono, da família desestruturada, da miséria, né? Esse é o problema. Muito mais global. Muito mais sério do que uma substância, né? É que até falamos nesses intervalos sobre a questão de internações compulsórias. Tudo é mais um jogo de cena, envolvendo assim, a manipulação dos afetos, dos sentimentos da classe média que assiste a isso, do que propriamente uma reflexão séria sobre o problema. Quando você reflete seriamente sobre o problema, pega essas crianças e esses adolescentes, examina o que está em questão ali, o que você vê é outra história. Ali é a pobreza, é o desamparo, é isso que está... Para o que a sociedade não encaminha nenhuma solução séria. Tanto que, estávamos falando há pouco, há décadas você tem uma população nas ruas e que não se resolve, não se inclui essa população e ela segue marginalizada. Agora, isso é um uso muito eficaz que a mídia, a sociedade acha isso, compartilha desse preconceito, ela adota. É complicado isso, é difícil. E perguntando um pouco alguns mitos relacionados
drogas, tipo, eu largo quando eu quero. Como é que vocês comentariam isso? Você poderia citar os dois mitos, que eles são contraditórios, né? Eu acho que a gente tem dois mitos em relação a isso, né? Eu largo quando eu quero é um grande mito, né? Não é possível isso. É preciso que haja um tratamento, que haja um acompanhamento para que a pessoa realmente pare de fazer uso abusivo da droga. E a gente tem um outro mito muito contraditório a esse, que é eu, ao fazer uso da droga, automaticamente eu estou um viciado. Isso também é um grande mito. Então a gente tem dois mitos opostos que a gente precisa trabalhar via esclarecendo a população. Então, como seria, por exemplo, né, esse trabalho? Como vocês veem isso? É muito difícil você abordar, conseguir utilizar como estratégia como fundamental da questão das drogas o esclarecimento. Quer dizer, esclarecer a população, discutir, jogar aberto. E não usar uma estratégia estigmatizadora. Tá? Tentar fazer e a partir daí você vai conseguir fazer uma série de articulações e desarticulações que vai fazer com que as pessoas entendam o seguinte: melhor não usar. Se usa de uma maneira divertida e esclarecida. Tá? A gente sabe que uma parte vai se tornar viciada e vai precisar de um cuidado especial, mas se houver esclarecimento, esse grande malefício, ele se racionaliza, ele se esclarece, o mal diminui de maneira significativa. Então, essa é a diretriz do esclarecimento. Agora, para isso, a gente tem que combater nosso preconceito, a gente tem que examinar de uma maneira mais direta a questão, tem que discutir, e tudo isso é muito difícil na sociedade. Ela prefere a mistificação, ela tem muita dificuldade de encarar os problemas de frente. Certo. A gente está vendo isso aí. Certo, eu vou ter que pedir um intervalo agora e a gente, depois dessa pausa, vamos para o nosso último bloco. Estamos no Clube Português de Niterói gravando mais uma edição do programa Saber em Movimento. O clube foi fundado em 2 de fevereiro de 1960 por 23 representantes da colônia portuguesa. Está localizado na rua Professor Lara Vilela, número 176, no bairro Ingá, Niterói. Estamos aqui no nosso terceiro e último bloco do programa Saber em Movimento e eu vou perguntar qual o impacto das drogas na seguridade social, na saúde pública, enfim, pedir para vocês falarem um pouco sobre isso. A questão de drogas na saúde pública ficou muito tempo renegada, né? A gente tem uma história de que a questão das drogas estava vinculada à questão de segurança pública, então a saúde cuidou muito pouco dessas questões. Só a partir de 2003, o Ministério da Saúde toma a questão das drogas para si, e começa-se um investimento nos dispositivos de saúde para dar conta dessa clientela. Então, o que a gente vê ainda são recursos insuficientes para dar conta dessa clientela, nos dispositivos de saúde de forma geral, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Nós encontramos profissionais não qualificados para acolher essa clientela. Isso se repete também nos hospitais gerais, onde as intoxicações e os quadros de abstinência deveriam ser tratados. E nós encontramos num dispositivo privilegiado da saúde mental o único espaço legitimado para cuidar dessas pessoas, que são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. No entanto, é preciso fortalecer a rede pública, a rede hospitalar, a rede básica de saúde para cuidar dessa clientela, no sentido de trabalhar na prevenção dos agravos, na promoção e na prevenção dos agravos.
Porque hoje é um problema que você pode cuidar na esfera da atenção básica. E o quadro se agravando, você vai precisar de uma intervenção mais complexa, provavelmente de alguma intervenção a nível hospitalar, o que demanda mais custos, né, para o sistema público. E até te perguntar a questão dos planos de saúde também, como é que estão lidando com isso? Eles não lidam com isso. Eles não lidam. Como a André está falando, ainda como é recusado, essa questão ainda é recusada pela saúde, então ainda não existe nenhuma tipificação, nenhuma categorização. Acaba que de fato, os problemas de drogas, eles entram na saúde pelas patologias que ele suscita, já no agravo, já no limite. Seja então, lícito ou não, o cara aparece por cirrose, por causa do álcool. Efizema, aí sim você vai ter que tratar efizema, mas a questão da prevenção, como ela está colocando, que no fundo é a questão do esclarecimento, isso ainda não entra, a gente ainda fica preso a iniciativas em cima dos sintomas, das manifestações, quando o problema exige muito mais do que isso. E aí você tem um gasto maior, né, para os planos de saúde, e você já acolhe essas pessoas já com poucas possibilidades de sobrevida, enfim, sem muitos recursos para viver a vida. Né? E quando o sistema privado ainda recebe essa clientela, estigmatiza ainda mais, destinando essas pessoas, negligenciando a patologia de origem, e encaminhando essas pessoas para as clínicas conveniadas psiquiátricas. Até teve algo que vocês falaram em algum desses intervalos, essa conversa em off que a gente estava tendo do que dá uma semana para a pessoa se tratar de alguns problemas, uma consulta de 15 minutos. Isso nos planos de saúde. Mas nunca foi. A gente já sabe pro público daqui. A gente já sabe que isso é fadado ao fracasso. Como é que uma pessoa que está numa dependência séria vai em 10 sessões equacionar essa questão? Isso é nada, isso é brincadeira, isso é piada. Então, é alguma coisa que é oferecida para não resolver nada. É produção de fracasso. Certo. Acaba estimulando, é um fator de agravo, não de encaminhamento da questão. E pegando assim, essa retíssima final do programa, outros vícios. Hoje até muito dessa vocabulário médico que as pessoas estão usando, então a pessoa gosta de chocolate, ela é chocólatra. A gente também escuta as pessoas falando em internet, pornografia, vigorexia. Como é que são esses outros vícios, dependências? Como é que a gente poderia falar disso? Você pode ver, há uma coisa mais profunda que a gente não vai poder debater, que é o seguinte, que o que está em jogo nas drogas é alguma coisa que está em jogo na mercadoria de uma maneira geral. O sistema capitalista quer produzir mercadorias fissurantes, capturar as pessoas para que elas consumam desvairadamente. A droga é mais uma dessas, talvez ela personifique isso por excelência. Se você vai num shopping, é difícil você não querer comprar tudo, a vitrine do jeito que está, os telefones. Se for livraria, tudo é bonito, uma livraria. É tudo bonito, tudo assim feito de uma maneira, você fica fissurado naquilo. Ou seja, há uma cultura da fissura, de tornar você um adicto de uma opção de coisa. Essa é uma questão mais ampla, mas a droga está referida a isso, está ligada a isso. Então, problemas de obesidade, de uma série de chocolate, o que você quiser, internet, pode se tornar um problema de adicção. Então, quer dizer, a sociedade hoje oferece cada um que se vicie no que quiser. Isso. Se a pessoa quiser se viciar no celular, se vicie. Então, ela está sendo bem democrática nesse sentido, né? Exatamente. A questão toda é como é que se pode oferecer algo que não seja apenas isso. Goze a vida do jeito que se empaturre até a morte. O que
que pode acontecer que não vá nessa direção? Que haja convivência humana, que certos valores humanos prevaleçam, que as Pois é, que pessoas perguntar justamente isso. Como a gente pode, pelo menos, minimizar isso? Nós também estamos fazendo aqui um programa que vai para a web. Então pode, vamos dizer, ter alguém assistindo lá no seu isolamento da rede social. É aquela coisa, saia de lá e, não sei, vai dar uma caminhada no calçadão. Como é que pode quebrar barreiras do isolamento? A gente precisa e tal. também reforçar que o problema não é a substância em si, mas a relação que a pessoa estabelece com a substância. Então, seja a droga, seja o chocolate, seja triste outra coisa. chocolate. O importante é pensar que relação que a pessoa estabelece com a substância, e não a substância em si. Então, a gente tem que... Com as coisas, né, de uma maneira geral. Tranquilo, então. Certo. Encerramos aqui, né, esse último bloco. Agradeço a vinda de vocês aqui ao Saber em Movimento, também ao público que está nos assistindo. Enfim, encerramos aqui mais uma edição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.